Ferramenta hoje indispensável para a produção agrícola, econômica e ambientalmente sustentável, a aviação agrícola tem um longo histórico de coragem, pioneirismo e avanços tecnológicos no Brasil e no mundo. O início foi com um sonho do agente florestal alemão Alfred Zimmermann, que em 1911 idealizou a possibilidade de se usar aviões para o controle de pragas que atacavam os pinheiros na Europa. Mas a primeira operação aconteceu em 1921 nos Estados Unidos, quando a aviação do Exército participou de uma pesquisa do Departamento de Agricultura do país. Usaram um biplano Curtiss Jenny, remanescente da Primeira Guerra Mundial. O tenente John McReady realizou a primeira aplicação em uma floresta comercial no estado de Ohio. O engenheiro aeronáutico Etienne Dormois coordenou a operação e foi ele quem elaborou o sistema de pulverização adaptado ao avião. O segundo piloto de testes daquela operação, tenente Harold Harris, fundou em 1924 a Huff Dahlan Duster, que foi a primeira empresa aeroagrícola do mundo. Ela operou em 10 estados norte-americanos, no Peru e no México, dando uma amostra da necessidade que havia da nova ferramenta para a agricultura. No início de sua história, a aviação agrícola operava de maneira improvisada, atendendo à demanda urgente por uma ferramenta que fosse rápida e garantisse uma boa cobertura nas aplicações. Até os anos 50, no Brasil e no restante do mundo, os produtos eram aplicados em pó, daí a expressão pulverização. A aviação agrícola chegou no Brasil pelo pioneirismo de um piloto e de um engenheiro agrônomo. O ano era 1947 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Naquela época, os gafanhotos dizimavam as lavouras da região. O engenheiro agrônomo Leôncio Fonteles cogitou uma operação aérea, pois não havia como combater os insetos do solo. Junto com o piloto Clóvis Candiota, adaptaram um sistema de pulverização em um biplano Muniz M9 no Aeroclube de Pelotas e aguardaram a volta dos insetos, que aconteceu na terça-feira seguinte. Candiota se tornou mais tarde o patrono do setor aeroagrícola e a data de 19 de agosto passou a ser comemorada como Dia Nacional da Aviação Agrícola. O meu pai teve a felicidade de nascer numa época em que as relações entre os indivíduos eram muito importantes. E ele sempre foi muito dedicado a tudo que ele fez. Meu avô teve uma fazenda e nessa época ele trabalhava na fazenda e criou cavalos e se envolveu muito com isso. Depois veio para a cidade estudar e entrou para o Aeroclube apaixonado pela aviação a partir de uma campanha que existiu naquela época, chamada Dê Asas ao Brasil. Ali ele se apaixonou pela aviação e fez o brevet. E então começou a vivenciar essa realidade. Depois da experiência no Rio Grande do Sul, a aviação agrícola se espalhou também pelo estado de São Paulo, onde foi ferramenta fundamental na lavoura de café. Tanto que já em 1948, a paulista Ada Rogato se tornou a primeira mulher no mundo a pilotar em uma operação aeroagrícola. Nos anos 50, o próprio governo federal importou 30 aviões e 5 helicópteros agrícolas dos Estados Unidos através da Junta Executiva de Combate à Broca do Café. Era um passo importante para a proteção de uma cultura estratégica para o país. Em 1960, o major aviador Marialdo Rodrigues Moreira, cedido pelo Ministério da Aeronáutica, assumiu a coordenação, a assessoria de aviação agrícola, criada pelo Ministério da Agricultura. Em 1965, foi criado o curso de aviação agrícola, chamado CAVAG, para a formação de pilotos, cursos de coordenação em aviação agrícola e de executor em aviação agrícola. Em 1969, veio a normatização do setor pelo Decreto-Lei 917, de outubro daquele ano. No caso da formação de pilotos, o primeiro CAVAG ocorreu em 1967, na Fazenda Ipanema, em Ipiró, São Paulo.
Vários dos primeiros pioneiros da aviação compartilharam seus conhecimentos com pilotos e operadores que ainda hoje movimentam o setor. Eu acho que uma das participações minhas na aviação agrícola que eu considero muito importante foi a ligação com treinamento. Eu participava de alguns cursos para piloto agrícola, técnico agrícola e engenheiros agrônomos que tinha na Fazenda Ipanema, quando ele tocava diretamente para o Ministério da Agricultura. Então eu tive a oportunidade de assumir uma responsabilidade de fazer o melhor curso que podia ser feito. Uma exigência do então diretor, do Panivaldo Pedro Cobra. Estou convidando vocês, ele chamava de Zé, para fazer a coisa melhor que se pode fazer. Falei, e agora, né? Então eu segui, comecei a buscar todos os cursos que tinham no mundo inteiro, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, bibliografia a respeito de como era o treinamento do piloto agrícola. Eu trabalhei lá há 8 anos. Nesse tempo todo, não houve um acidente ou incidente na aviação agrícola. Iniciei na aviação agrícola fazendo curso em São Paulo, na extinta Escola de Pilotos Agrícolas de São Paulo, em Sorocaba, e vim desenvolvendo esse trabalho, tentando me aprimorar, né, até hoje na presente data, né, com meus 35 anos de aviação agrícola. O dia a dia na Fazenda Ipanema era o curso propriamente dito, o teórico e o prático, né, após 25 horas de voo, com o instrutor nós passávamos para voar solo. Aqueles que tinham aptidão de voo passavam a voar no Ipanema, e quem não tinha era dispensado para a próxima turma. A partir dos anos 60, a empresa brasileira Embraer cria o modelo Ipanema e com isso a aviação agrícola ganha cada vez mais força. O avião entrou no mercado em 1971 e até hoje domina a frota brasileira com mais de 60% dos aviões que hoje voam sobre as lavouras do país. Em 1975, a aviação agrícola contribuiu para a eliminação de focos do mosquito que estava causando um surto de encefalite em 3 municípios na Baixada Santista e em São Paulo. Teve também um grande desafio que foi participar daquele programa de controle de mosquito em 75, eu ainda era professor lá em Botucatu, que como eu vinha dar aula aqui na Fazenda Ipanema, a Fazenda Ipanema foi solicitada dar um avião para participar, porque quem começou esse projeto foi a Embraer, com o doutor Araújo. O doutor Araújo trabalhava na Embraer naquela época, que a Embraer colocou um avião à disposição da Secretaria de Saúde de São Paulo para fazer uma área piloto. Tanto é que eles fizeram uma semana, fez o Araújo, até o Araújo voou, fez um voo e se coletou que deu resultado. Aí tinha que foi uma área ali perto de Itanhaém. Agora tinha depois de Itanhaém até Peruíbe, uma área 13 vezes maior, que precisava ser feito o trabalho. Então o pessoal convidou, pediu para o Ministério da Agricultura pegar um avião aqui da Fazenda Ipanema para poder fazer o trabalho. Nesse período, a própria aviação agrícola nacional se tornou a segunda maior e uma das maiores e melhores frotas do mundo, sendo responsável também por operações de semeadura, aplicação de fertilizantes e operação que vão desde o combate a incêndios florestais até o povoamento de rios e lagos com o uso de alevinos. Houve um grande salto tecnológico com sistemas como o DGPS, que dá ao piloto uma precisão de centímetros nas aplicações, além de registrar todos os dados das operações, possibilitando uma análise detalhada de como foi cada aplicação. A evolução também se deu em sistemas de barras e bicos que permitem o controle preciso do tamanho de gotas e dos instrumentos como o fluxômetro, que regula a quantidade precisa de produto aplicado em cada faixa e ainda permite a abertura e fechamento automático do sistema quando coordenado com o DGPS. A aviação agrícola atualmente ela tem muita tecnologia, nos dá menos trabalho de executar o serviço, quanto que antigamente nós tínhamos uma aviação agrícola iniciante, que nós usávamos ainda bandeirinhas, e agora hoje com a alta tecnologia que nós temos à nossa disposição, já ficou com melhores condições de trabalho na aviação agrícola. Por tudo isso, mais do que um motivo de comemoração, os 70 anos da aviação agrícola é motivo de orgulho para todo o país.
A aviação agrícola do Brasil é antiga e vive uma renovação constante, passando de geração para geração. Hoje é a segunda maior frota de aviões do mundo e contribui incansavelmente com a proteção das lavouras, com a semeadura, com o combate aos incêndios e povoamento de rios e lagos. Por isso, nestes 70 anos, parabenizamos a todos que fizeram e fazem desta atividade uma paixão, que é a aviação agrícola.